Queridos irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande poder estar aqui para lhes transmitir uma palavra de vida, uma palavra incentivadora, uma palavra que transforma. Quero louvar a Deus por este momento e convidá-lo que, por gentileza, você que tem a sua Bíblia ao seu alcance, vamos ler juntos a palavra de Deus. E quero convidá-los para que leiamos em Êxodo, capítulo de número 3, e o versículo de número 11, que nos diz assim: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quero lhes trazer uma palavra nesta manhã, que Deus possa estar lhes abençoando. O ano se inicia, muitas são as tarefas, muitas são as metas, os compromissos que exercemos diante da Igreja do Senhor. Mas talvez você ainda relute acerca do convite que lhe foi feito para este ano trabalhar ou servir ao Senhor. São muitos os questionamentos que se faz. Moisés não foi diferente com ele os grandes questionamentos que ele fez. Queridos irmãos, como é que Deus chamou ou como Deus preparou Moisés? Como o homem é preparado para a sua seara? Moisés foi preparado para ser o líder que tiraria Israel da escravidão egípcia. Deus não o preparou num espaço de dias, mas ao longo de um processo. Deus, ele usa processo. Obviamente, outras pessoas também tiveram que passar pelo mesmo processo. Nós temos o caso de Noé, que como líder que salvaria a raça humana através da arca, ele esperou 120 anos. Nós temos ainda Abraão, que esperou 25 anos pelo filho prometido. Temos um outro exemplo, o de José, chamado do Egito, que ficou 14 anos dentro de um calabouço para cumprir um crime que ele não havia cometido. Talvez Jó esperou a vida toda para também receber a justiça de Deus. Mas isso existe um preparo. Um líder não surge no cenário sem que ele tenha uma história. E Moisés teve a sua história. Deus prepara líder numa fornalha, não no micro-ondas. O mais importante do que a esperada meta é o trabalho que Deus realiza na minha vida e na sua vida enquanto esperamos. E tem muita gente querendo fazer a obra de Deus, mas ainda não permitiu que Deus faça ou que Deus realize uma obra na vida dele. São muita gente que querem fazer algo para Deus, mas espere, Deus tem um processo, Deus realiza o processo na vida de um líder. Qual é a sua história? Qual é a tua história quanto líder que você é? Precisamos entender,
meu querido, você não pode sair por aí dizendo que é líder, dizendo que é obreiro, se você não tem uma chamada. Se você não tem uma chamada, você não tem um ministério. Se você não tem um ministério, você não tem nada a dizer. Se você não tem nada a dizer, é porque você não foi chamado. Então nós precisamos entender que a espera nos aprofunda e a espera nos aprofunda, amacia, a espera nos nivela a nossa perspectiva e amplia o nosso entendimento. Espera, pois, no Senhor. A confirmação vem através do Espírito Santo, mas entenda que isto é um processo, e o processo de Deus pode durar 80 anos, 50 anos, 70 anos, 30 anos, não sei, mas o processo de Deus existe e é Ele quem faz este processo, é Ele quem amplia, é Ele quem manda, é Ele quem diz para você ir. Então, muita gente não sabe esperar. Muita gente não quer esperar e acha que porque já foi professor da escola dominical, já ensinou em algum lugar, acha que já pode fundar a sua própria igreja e ter o seu próprio ministério e aí sai atropelando tudo, não espera no tempo de Deus. Mas teste de tempo determina se podemos suportar períodos áridos de preparação aparentemente infrutíferos e indica se podemos reconhecer e aproveitar a oportunidade que Deus nos concede. Você precisa entender que Deus, o Senhor, tem os seus próprios meios de provar, de processar o homem para a nossa vida. O que se apresenta em nosso caminho, as oportunidades. E nós precisamos estar na direção de Deus. Você não pode sair por aí atirando para todo lado, tentando chamar a atenção, dizendo que você agora conhece a Bíblia, que agora você conheceu a verdade e que agora é que você vai pregar a verdade. Não. Moisés, ele foi chamado numa fase de sua vida que para muitos Moisés já não servia mais. Moisés estava com 80 anos de idade. 80 anos já se passara. Moisés teve alguns períodos importantes na sua vida. O período em que ele ficou na casa de sua mamãe foi um período de família, foi um período para se familiarizar, para conhecer a sua estirpe, para conhecer o seu povo, para estar junto. O segundo processo foi que ele esteve na corte do Egito, se preparando intelectualmente, conhecendo as estratégias de guerra para ser o futuro faraó. O outro período que Moisés passa é o período do deserto. E alguém já disse que o deserto é o lugar aonde Deus trata conosco. Quem sabe, se você ainda não foi chamado, ou se você já foi, você passa por este deserto. Querido, Deus, o Senhor, não está preocupado com a tua idade. Moisés, com 80 anos, já poderia dizer: eu não tenho mais condições. É bom, agora talvez alguém diria para ele: 80 anos, você vá, se aposente e viva tranquilamente os seus dias de vida. Mas aqui reside, melhor dizendo, um princípio divino. Deus não depende da nossa faixa etária para nos convocar
aos seus serviços. Queridos irmãos, e nós às vezes neste dilema ficamos nas desculpas que Deus não aceita. A maioria de nós assim procede. Então, para nossa conclusão, nós queremos chamar a sua atenção. Moisés teve 5 desculpas ao Senhor. A primeira desculpa foi aquela que eu já li, do versículo 11 do capítulo 3 de Êxodo. Moisés lutava com a sua identidade. Ele não se sentia qualificado e pensou que Deus havia chamado o homem errado, o líder errado. Mas Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus então responde para Moisés, no versículo de número 13, versículo 12, como quem diz: não importa quem você é, eu estou com você. Entenda, Deus está contigo, Deus te chamou, e se Ele te chamou verdadeiramente, Ele garante a tua vitória. A segunda desculpa de Moisés: quem é você? Ou seja, Moisés sentiu falta de intimidade, não conhecia Deus suficientemente para descrevê-lo ao povo. Faltava-lhe convicção sobre o seu relacionamento com Deus. Como você vê Deus? Como você conhece Deus? Qual é o teu grau de intimidade com o Senhor? Mas Deus, então, quando Moisés diz: se o povo perguntar e dizer quem foi quem te enviou, o que direi a eles? Ele então responde no versículo 14 do capítulo 3, eu sou o que sou. Ou seja, eu sou o sempre presente. O eu sou é tudo que você precisa para as coisas dar certo. Se tu estás na direção de Deus, se Deus te convocou, não te preocupa, porque Ele garante, porque Ele está contigo. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ou seja, a garantia de que o Senhor está conosco é a razão principal para nós não temermos nada. Se Ele está contigo, vai em frente, porque Ele garante o sucesso do teu ministério. Então nós queremos passar para o terceiro ponto deste estudo, dessa reflexão. Nós observamos a terceira desculpa que Moisés levou ao Senhor. Capítulo 4 de Êxodo, versículo 1, nós observamos que Moisés respondeu: mas eis que não crerão e nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te enviou. A desculpa de Moisés é que ele sente falta de intimidade. Ele preocupou-se com a reação do povo. Meu querido obreiro, se Deus está te mandando, então vai. Alguém já disse que não conheço o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todos. Você não foi chamado para agradar a multidão. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus. Portanto, não se sinta intimidado e nem se preocupe com a reação que o povo pode ter quando você estiver à frente desse departamento. Se você
tem convicção da tua chamada, então deixa Deus agir através da tua vida para a glória do seu santo nome. Quando Deus falou para Moisés que ele deveria ir e não se preocupasse, Deus disse para Moisés: quando eu terminar com eles, eles crerão. Ou seja, Deus já tinha provado para Moisés com 2 espetaculares milagres, quando ele fez com que o bastão que Moisés estava tornou-se ou transformou-se em uma serpente. E ele toma de novo pela cauda e torna-se o bastão. Quando Deus manda Moisés colocar sua mão no peito e ele tira novamente a mão, ela está branca, um tipo de lepra na sua mão. Deus manda Moisés colocar de novo no seu peito e Moisés coloca, e quando retira a sua mão, a sua pele está como a pele de uma criança. Então Moisés já tinha ouvido Deus falar na sarça e ele conversara com o Senhor, e agora 2 milagres aconteceram como prova de que Deus, o Senhor, estava falando e mandando Moisés ir. Nós vemos então a 4ª desculpa. Moisés olha para o Senhor no versículo 10 e diz: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés lamentou-se e começou a falar ao Senhor as suas fragilidades. Deus, o Senhor, conhece a cada um de nós. Deus conhece o seu levantar. Deus conhece a sua fragilidade, meu querido obreiro. Deus conhece que você não pode, mas Ele está mandando você ir. Não é o que você tem, não é o que eu possuo, mas é o que Deus pode fazer através da tua disponibilidade quando Ele te manda. Se fosse assim, Davi não teria enfrentado um dos maiores e mais temíveis guerreiros da época, que era Golias. Ele, com uma pedrinha e uma funda, ele cravou a pedra na testa do gigante e o derrotou. Humanamente falando, aquilo era nada, mas para um Deus que tudo pode, é o suficiente para mostrar que há Deus em Israel. Glória seja dada ao Senhor. Também observamos aquela mulher que tinha um pouco de farinha e um pouquinho de azeite na botija, e o profeta Elias pediu que ela fizesse um bocado de comida, e ela disse: olha, temos pouco ou quase nada. Eu fui agora apanhar uns cacos e vou fazer uma comida para mim e meu filho. Quando nós comermos, quando acabar a sustância, quando acabar o bolo, nós vamos morrer. Mas Elias insiste e diz para ela: vá fazer a comida. E ela disse: sobre a tua palavra eu irei. E a Bíblia diz que Deus multiplicou o azeite da vasilha e também a farinha, e enquanto não choveu, não faltou o alimento. São providência de Deus, não é você. Aparentemente não é nada, não tenho nada a oferecer, mas Deus, o Senhor, está contigo. Então, na 4ª desculpa, ele lamentou-se das suas fragilidades. Quem lhe daria ouvidos se não falasse bem? A resposta de Deus é: adivinha, no versículo 11, adivinha quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê?
ou cego? Não sou eu, Senhor. Portanto, louvado seja o nome do Senhor. Vai nesta tua força. E a última desculpa que eu quero falar para você, a quinta de Moisés: sei que podes encontrar outro. Olhe, meus irmãos, Moisés agora, ele diz, porém responde ao Senhor: envia aquele que has de enviar, menos a mim. Acontece que Moisés sentiu-se inferior, comparou a outros, e você não é outro, você é único na face da terra. O Senhor te chamou, e não se compare, nem melhor e nem pior, ou melhor do que ninguém. Deus te chamou para este departamento, Deus te chamou para esta área, Deus te chamou para presidir esta igreja, e se verdadeiramente Ele tem chamado, Ele garante. Moisés sente-se inferior e comparou-se até mesmo com o seu irmão Arão, e julgou-se incapaz, mas olhe a resposta de Deus. Ele disse: olha, eu vou deixar que Arão, teu irmão, que fala fluentemente, Deus dá nota A para o irmão de Moisés, Arão. Mas ele diz: eu vou deixar que ele vá contigo, mas mesmo assim eu estou chamando você, eu estou mandando você. E aí um segredo aqui para concluir, o que Deus fala comigo e com você nesta manhã: toma, pois, este bordão na mão, com o qual has de fazer os sinais. O bordão está na tua mão. É de tua competência. Tu tens obreiros, tens auxiliares, mas o Senhor disse: eu vou permitir que o teu irmão vá, porém o meu negócio é contigo. O meu negócio é contigo. O meu negócio é com você. Você tem o bastão na mão, então levanta este bastão e faz os milagres que Deus tem te mandado fazer. Que Deus em Cristo possa lhe abençoar. Que Deus em Cristo, você que verdadeiramente tem um chamado de Deus. Eu estou falando com homens que verdadeiramente têm um chamado de Deus. Porque hoje nós temos aí muita gente fazendo alguma coisa, dizendo que Deus mandou. Mas Deus não mandou. Muita gente que tem trazido muita dor, tem trazido muita dificuldade para o reino de Deus nesta terra. Mas não podemos impedir, a não ser pregarmos o verdadeiro evangelho que transforma, que liberta, que salva e leva o homem para a vida eterna. Que Deus te abençoe e que Deus faça você prosperar neste departamento, nesta área, na igreja que você preside, que tenha convicção que Deus está no controle de toda e qualquer situação. Amém. Nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Louvamos a Deus por esta feliz oportunidade que Ele nos concede e queremos orar por você. Se de repente você quer aceitar a Jesus, quer tomar a sua decisão, agora, no seu lugar, aonde você estiver, sentado ou em pé, na cozinha, aonde você, minha irmã, meu irmão, estiver, curve a sua cabeça e confesse a Jesus como teu Salvador pessoal. Querido Deus e eterno Pai que estás nos céus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Tu és o Senhor, e o Senhor é um Deus soberano,
e o Senhor pode todas as coisas. Te apresentamos este teu filho e esta tua filha que está tomando a decisão de aceitar-te ou reconciliar-te contigo. Que os seus pecados, segundo a tua palavra e promessa, sejam agora perdoados e escreve os seus nomes no livro da vida. Pai, a este teu servo que ouviu a ministração, que está na nossa companhia, nos acompanhando, que o Senhor abençoe e que o Senhor faça prosperar ainda mais à frente da igreja, à frente de sua área, à frente desse departamento. Assim oramos, certo de que és um Deus poderoso para nos dar, além daquilo que pedimos ou pensamos, com gratidão assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém.